Fala aí, Roger. Bom, galera, estamos iniciando mais um trabalho agora. Criamos esse novo conceito do mundo bodybuilding. Eu, Reinaldo Braga, Roger Braga. Para quem não sabe, nós dois somos irmãos, certo? Estamos começando esse projeto junto com vocês. A minha ideia é eu vou ser sempre o apresentador do programa e o Roger, que na verdade vai falar, vai tirar as dúvidas, ele que tem todo o conhecimento técnico do que a gente está fazendo. Então, vamos se apresentar, Roger? Vamos lá. Olá, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Reinaldo. Obrigado pela oportunidade. E para quem não sabe, estamos começando um novo projeto. Esse é o Mundo Bodybuilding, onde vocês vão saber de todas as novidades, histórias passadas, futuro, presente, enfim, tudo que for relacionado ao meio, é aqui que nós vamos estar contando para vocês, falando somente a verdade. Talvez muita gente vai ficar chocada aí com as coisas que eu vou relatar, mas aqui é realmente sem massagem, conversa direta e verdadeira. E é isso que eu acho que o cenário até agora não entregou e é o que a gente vai entregar daqui para frente. Bom, para quem não sabe, eu sou irmão do Roger, né? Então, eu faço aqui a parte de operação. O Roger, na verdade, é o atleta, ele que vai trazer todas as informações pra gente. Então vocês ficam à vontade depois de vocês escreverem no comentário, né? Perguntas, e aí nos próximos podcasts nós vamos responder para vocês. Então, antes de mais nada, né, é importante que vocês saibam que a gente está gravando esse podcast em São Paulo, é o primeiro podcast, é o número 1 do nosso canal, chamado Mundo Bodybuilding, um canal novo que a gente criou. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, é Reinaldo com Y, Braga JR no Instagram. E você, Roger? Então, para quem não me conhece, eu competi de 2006 até 2019 na categoria Open, que é a categoria aberta. Na minha época, nem existia categoria Classic, categoria Bermuda. Então, ou você era bruto, ou você era bruto. Você não tinha um meio termo, né? Então, as jogadas, estratégias, a quantidade de refeições, enfim, tudo que envolve alta performance, eu já estava fazendo isso lá atrás, né? Eu tive o privilégio, ao longo desse tempo, de treinar com os melhores. Eu treinei com o Ramon Puig, que, para quem não conhece, treinou o Eduardo Correia lá atrás. Eu treinei com o Edson Souza, que é detentor dos maiores títulos do Brasil, está na mão desse cara. Esse é um atleta fenomenal, que inclusive ele está no cenário até hoje, tá? Para quem não conhece, depois siga aí Edson Souza, vocês vão saber de quem eu tô falando. Depois eu tive o privilégio de treinar com o Jean-Pierre Fuchs, que é um suíço, é um atleta dos anos 90 aí que se destacou muito. E até as minhas últimas competições eu estava fazendo um trabalho com o Dennis Wolff. Então, assim, eu tive uma bagagem ímpar no cenário, e enquanto a galera hoje que está buscando os atletas lá de fora, os treinadores renomados, eu já estava nesse projeto antes, né? Vamos colocar assim. Então, eu vim aqui exatamente, a gente teve essa ideia de fazer esse podcast, de começar a trabalhar com essa parte de entretenimento de rede, para alcançar mais pessoas, para trazer realmente um bodybuilder raiz. Acredito que vocês não têm muito conhecimento disso e eu vou estar aqui para isso, para responder, enfim, para trazer tudo que for útil aí para vocês ao longo da caminhada. E, Roger, qual que é o seu Instagram para o pessoal te seguir? Meu Instagram é Roger Joperti, J-O-2-P-E-R-T. Ah, ok. Bom, então, feitas as apresentações aí, vamos começar o nosso podcast. Vamos conversar sobre o que você está fazendo hoje, Roger. Eu queria saber o que você está criando, onde você está trabalhando, qual que é o seu trabalho no dia a dia. Vamos explicar para o pessoal aí. Então, atualmente eu estou trabalhando como personal trainer, né? Todos os dias, de manhã até a noite. E, além disso, também consultoria online para todo o Brasil. Eu ainda treino alguns atletas. Não estou tão focado no meio dos atletas, até então, porque eu não estava com muito tempo. Mas agora, a partir desse projeto, eu vou voltar a retomar o meu time
E vou colocar muito atleta bom aí no cenário para realmente se destacar e chegar a se tornar um atleta profissional e o tão sonhado Mister Olímpia. Esse será o projeto aí daqui para frente. Pensando no seguinte, né, que agora tá tendo várias discussões aí aprofundadas, o pessoal tá brigando bastante pela rede. E um dos temas, né, Roger, que a gente tem discutido, que a gente tem visto aí nos principais canais é a galera tá dizendo que tá gastando muito dinheiro, ou seja, os caras estão investindo fortunas no shape, né? Tá todo mundo tomando suco. E até que ponto isso vale a pena? Isso a gente quer entender. Para quem tá do lado de fora, a impressão que tem é que os caras usam pesado todo santo dia, né? E a gente sabe que isso tem riscos à saúde. Afinal, isso é verdade, isso é mentira, isso para dar um hype no atleta. Ah, eu gasto 200 mil, gasto 100 mil por mês, para uma preparação. Tem gente que fala até que gasta 1 milhão os profissionais. O que é isso de verdade? Me explica pra gente aqui. Eu também. Uma vez que eu vivi o esporte e eu tô vendo essa discussão, entrevistas em feiras e tudo, e cada atleta colocando um número absurdo. Eu vi 20 mil mensal, 30, 40, que no final de uma preparação acaba dando esses valores absurdos que você tá falando. E eu acho que tá rolando um folclore em relação a isso. Eu acho que os caras estão querendo ostentar ou querendo desmotivar. Então, assim, o que tá acontecendo? Eu acho que existe nisso duas situações. Inclusive, eu falei até num vídeo recente que a grande verdade é: qual é o intuito de você estar falando um número desse? Sabendo que a gente mora no Brasil, que o nosso salário tá em 1.000 e poucos reais. Então, assim, eu acho que para quem tá começando a ouvir um comentário desse, de um atleta que tá em evidência, falar um valor desse, eu acho que os caras estão perdendo a mão, perderam a noção. Porque eu não acredito. Na verdade, o que eu imagino é o seguinte: você acaba desmotivando, porque o cara, coitado, mal e mal, ele consegue pagar a academia, pagar o ônibus para a academia e comprar o seu frango, o seu ovo, né? Nem estamos colocando aí a parte dos suplementos. Sim. Mas a gente percebe que, na verdade, esse hype, né? Ou seja, todo mundo agora tá querendo. Parece que quem gasta mais vai ter uma melhor performance, quando na verdade isso não significa nada, né? Exato. A gente que fez o old school, ou seja, a gente que na época era peito de frango, né? No meu tempo, uma Sim. deca na farmácia, e aí ovo, né? Clara de ovo, uma dieta, arroz com feijão, que é o que a gente tinha na época que era jovem. Hoje o negócio parece que perdeu a mão. E eu acho que isso é muito hype e pouco resultado. Na verdade, o cenário degringolou, vamos ser bem sincero. Porque o moleque que tá assistindo isso, o que ele vai pensar? Ele vai desistir. Se ele acha que ele precisa gastar de 20 a 40, 50 mil reais pra ter um físico competitivo, o cara já nem começa, cara. Verdade. E eu vou falar pra vocês, eu vivi isso. E eu treinei com os maiores, com os melhores. Eu treinei com o Jean-Pierre Fuchs, eu treinei com o Dennis Wolff. Caras que competiram no Olímpia. Caras que tinham um físico absurdo, que até hoje, se bobear, os caras não bateram esses caras. E eu tenho o protocolo deles. Galera, dá pra ficar bom com muito menos. Eu acredito que se hoje eu fizesse um trabalho pra voltar pro cenário, eu acredito que em 8 meses eu voltava tudo, gastando aí em média, vamos colocar aí uns 7 a 9 mil reais no máximo. Tô falando de um cara que vai pesar no palco de 115 a 119 quilos de massa muscular. Ou seja, que número absurdo é esse? O que esses caras estão tomando? O que eles estão fazendo? Será que existe o aproveitamento disso? Eu tenho certeza que não. Porque tô vendo muito cara grande, muito, só que quando você vai olhar, muitos desses caras nem são grandes de verdade. Estão tudo com preenchimento, porque tem essa também. Ah, então você falou num ponto que é fundamental, né? Que todo mundo tá falando. O óleo, afinal de contas, né? A gente tem visto cada vez mais nos campeonatos, tá ficando até ridículo. Que você vê a hora que o cara faz a pose, que o cara tem várias aplicações, né? Em vários locais. Isso realmente, eu sei que é uma coisa, inclusive, que desmotivou você, né? Você ficou extremamente chateado, uma vez que hoje em dia praticamente liberado. Todo mundo pode montar, né? E ir pra cima. Afinal de contas, o que disso daí é verdade e o que é lenda? Então, galera, a verdade é que isso sempre teve no cenário, né?
Isso já começou lá na época dos anos 90, quando apareceu Flex Wheeler e depois ele saiu do cenário e aí ele acabou abrindo o jogo e falou. Enfim, isso continuou seguindo, se perpetuando. Só que hoje o negócio virou bagunça. Porque a própria arbitragem, eu já vi de árbitros falando que se ficou bem feito, tá tudo bem. Ou seja, então isso é que nem uma cirurgia plástica. Os que ficaram bem se destacam e os que ficaram com... Tá liberado. Não, tá assim, ok. realmente aí não passa, né? Porque assim, que se ficar bem feito, tá tudo certo. E se ficar realmente, dá muita bandeira Grotesco. que ficou feio, aí realmente esse atleta vai ser punido e tal, e acaba não se destacando. Mas aí eu te falo, independente se ficar perfeito ou não, é músculo. Não é músculo. Então, entendeu? Na verdade, tá trapaceando. Exato. E o esporte não é o ápice da hipertrofia? Sim. Preenchimento é hipertrofia? Então, assim, galera, os caras falando que estão gastando de 20 a 40 mil e cheio de preenchimento. Ou seja, tá funcionando essa estratégia? Ou é realmente puro hype? Ostentar hoje é bacana, da Ibope, da fama? Eu não consigo entender muito isso. Eu acredito que é o seguinte, né? As pessoas, cada vez mais, elas querem ter o resultado mais rápido, né? Então a pessoa tenta o quê? Crescer o máximo que der no menor tempo possível. Isso dá risco para a saúde. A gente tá vendo um monte de atletas aí que tem, inclusive, né, passado dessa para melhor aí pelo mundo, morrendo muito cedo, na faixa de 40 anos, 30 e poucos anos, né? Aquelas feras os dinossauros que eram do meu tempo, você vê, muitos não conseguem chegar a 60 anos de idade. E eu acredito que cada vez isso está ficando pior, porque a gente analisa que a pessoa quer ganhar velocidade, né? Então ela quer crescer, o que ela cresceria em 10 anos, quer fazer em 2. Exato. E isso vai ter um risco pro corpo. Então o que essa galera que você acha que realmente está usando, isso no final acaba até desmotivando a turma nova, porque o cara entra e fala, pô, eu vou pra academia, tô aqui há 2 anos, compro um monte de suplemento, fiz uma coisinha aqui, outra ali, porra, não consigo crescer. E o cara que de repente sumiu, o cara voltou pra academia, o cara tá gigante, ganhou 20 quilos. Exato. Como é que funciona isso? Na verdade, hoje você tá formando atletas totalmente na química, né? E o esporte não é só química. Até porque na minha época os caras tomavam muito menos, mas muito menos, e os caras eram gigantescos. Tem muito cara do passado, se competisse hoje, batia esses caras. Não só em tamanho, como em qualidade, em separação, em definição e tudo mais. Então eu falo, será que tá existindo um aproveitamento disso? E outro, será que é verdade? Os caras os caras estão falando em 20 UI de GH. Como assim 20 UI, cara? Nossa. Não existe 20 UI, eu nunca tomei 20 UI. Eu fiz protocolo até, assim, antes de eu ainda fazer a preparação com o Jean-Pierre Fuchs, e antes ainda do Dennis Wolff, eu já falava com o Milos Sarcev há muitos anos atrás. E o Milos fez 2 perguntas pra mim. Primeiro, tem como investir em GH pelo menos 5 I por dia? Isso lá atrás. E aí outra pergunta foi se eu era sério. Ou seja, então que papo é esse de 20 UI por dia, de 40 mil reais, de 6 gramas de... 6 gramas de veneno por semana. 6 gramas, cara. Eu nunca tomei mais que 2 gramas. E se alguém... Depois vocês vão olhar no meu Instagram, vocês vão ver o tamanho que eu era. Então, assim, é um negócio absurdo. O que tá mostrando isso? Que realmente a genética dos caras é muito ruim. Essa é a grande verdade. Ou se realmente amanhã, se eles não tiverem essa grana, eles vão virar o quê? Frango. Um palito? Um frango. Entendeu? Porque assim, o cara precisa de 30 pra estar grande. Então se amanhã ele tiver com 3, acabou. Então, nesse raciocínio, todo mundo é grande. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Não, mas o que eu acho que na verdade é o seguinte, existe um cenário, uma simulação, né? A Disney da bola. Onde o cara chega na academia e cada um mente mais do que o outro. Como agora é descarado, antigamente no nosso tempo a gente não podia falar nada. Né? Isso aí era tipo um segredo. Quem usava ficava quieto, né? Era sempre aquilo, se é natural, sou natural. E agora parece que não. Agora o cara vai no podcast e cada um quer gastar mais do que o outro. Então ele não quer vencer na qualidade muscular, no trabalho, na dedicação, aproveitando a genética. Na verdade, o que ele quer fazer é meter a bola pra dentro, né? Meter o suco pra dentro e crescer o máximo que dá. Aí fica roliço, parece uma espuma, um boneco de espuma,
né? A maioria deles, a hora que chega realmente no pega pra capar, chega no campeonato, inventa uma lesão, e aí como é que faz? Não, os caras se entopem de tudo, né? E se vier hipertrofia, tá tudo certo. E se não vier hipertrofia, o cara entra na salinha ali do preenchimento e manda bala. E fica gigante e todo mundo acha que o cara é grande. Então hoje o cenário é muito folclore, é muito fake. E hoje os caras estão ficando tão bons nessa história da aplicação que a galera do próprio cenário quer fazer a molecada entender que isso faz parte do esporte. E a minha briga é essa, isso não faz parte do esporte, nunca fez, caralho. Quer colocar a goela abaixo, que é isso... É lógico. Porque se é profissional, você tem que ter. Se 90% do cenário tá montado, então os caras vão defender, vão fazer e vão colocar um apelo como se isso fizesse parte. É um preenchimento. Não, porque na verdade só uma correção. Velho, correção é treino. Correção é alimentação. Correção é genética, é trabalho duro. Como assim correção e preenchimento? Como assim? É ridículo isso. Ou seja, virou piada. Se você falar para um atleta de judô, da natação, um cara que faz esporte olímpico, você falar que o cara é daquele tamanho porque o cara tá com preenchimento, o cara vai olhar pra sua cara e falar, mano, então sai que isso aí virou piada. Por isso que tem a história do esporte concurso. Tem tá rolando hoje muito isso. Explica e outra, melhor aí. E só um detalhe também em relação a... Vamos colocar que isso é verdadeiro, que os caras estão se entupindo de droga, de 5 a 6 gramas, 20 UI de H, e estão aí com 20, 25, 30 anos. Como é que esse cara vai chegar na minha idade? Hoje eu tô com 47, tô fazendo 48. Então, será que o cara vai chegar vivo? Será que não? Então, o que eu tô vendo é que os caras estão se aposentando com 30. O ápice do bodybuilder é 40 anos. Então, mas o que aconteceu foi que eles queimaram etapas, aceleraram o máximo que dá, né? Porque todo mundo fica bonito na câmera, no podcast, na foto. Mas você não sabe o que tá passando por ele, né? O que ele tá sofrendo, o cara tem insônia, entendeu? O cara tá com problema de diarreia direto porque o fígado não funciona, o cara perdeu a capacidade pulmonar, não consegue nem subir uma escada, tá morto. É isso. Coração do cara totalmente dilatado. É complicado. Eu acho que talvez o esporte ele teria que se reinventar, né? Pensando que ele poderia se reinventar, fundiar esse esporte com base num treinamento mais natural, tirando essas brechas, né, esses corta-caminhos que as pessoas estão fazendo. Mas isso começou onde? Isso começou nos Estados Unidos, está aqui? Onde é mais forte isso? Aqui nos Estados Unidos ou é global isso daí? Bom, na real, isso é um movimento mundial. Os caras vão treinar nos Estados Unidos, os caras vão treinar lá no Kuwait, em Dubai, e o negócio tá sinistro. Tipo, quanto mais droga, melhor. Tá mais ou menos isso. A busca pelo shape impecável tá valendo tudo, de tudo. E a arbitragem tá aplaudindo isso. O problema é a arbitragem. Porque se a arbitragem começasse a punir, a história seria diferente. Não, mas todas as entidades... Hoje melhorou um pouco, porque os caras trouxeram essas categorias novas. Como a Classic Physique, sim, a categoria Bermuda, são categorias mais light, vamos colocar assim, que você tem um limite de peso. Então ali você consegue trazer um pouco de saúde em relação ao que os caras estão fazendo na Open. Então isso melhorou um pouco. Inclusive, hoje a categoria que está mais popular no cenário. Então isso traz realmente uma galera que está buscando, que vai trazer mais saúde, independente de estar num esporte que a gente sabe que é altamente hardcore. Ainda mais nos dias atuais, que quanto mais, melhor. É isso que estão vendendo hoje. Então, mas a gente já está percebendo também que mesmo na categoria bermudinha, tem cara que tá entrando descomunal. Mas é o que eu tô falando. Ou seja, perderam a mão de novo. O negócio parece que tá impregnado. Porque a arbitragem tá dando campeonato. Se a arbitragem punisse, de repente as coisas começariam a mudar. Antigamente punia direto. Então, mas antigamente você tinha, quando você chegava no campeonato, você tinha uma triagem. Você chegava lá, o cara mandava levantar os braços, às vezes mandava você dar uma trincada antes, ali, já na pesagem. Já pegava o cara, né? Já um dia antes, já pegava o cara ali. O cara com uma inflamação, alguma coisa ali, o cara já era punido. Hoje não, o cara pagou a inscrição, tá tudo certo. Ainda mais os caras querem vender...
O cenário tá tão absurdo Ah, que hoje você vai num campeonato que é um valor surreal uhum. e os caras ainda te convencem a entrar em 3, 4 categorias. Ou seja, A inscrição é E- que manda. é inscrição. O que eles querem, na verdade, é faturamento. Vamos ter faturamento. Se o cara entrar 10, melhor. É isso aí. E aí, mais chance do cara ganhar Então, troféu. não, e ainda o cara vem com aquela ladainha. Você tem que experimentar. Sobe nas 3, você vai ganhar um monte de troféu. Sobe na Open, sobe no Bermuda, sobe na Classic. Ou seja, estão convencendo o atleta a deixar tudo e mais um pouco, fazer tipo uma dívida para competir. E isso é um absurdo. Porque o atleta, cara, o cara já se preparou, já gastou grana na preparação, o cara já gastou grana para viver, o cara já gastou grana com o coach, o cara já tá praticamente pelado antes de chegar na competição. Já chega quebrado. Já chega basicamente. quebrado, cara. A minha última competição, quando eu vi que eu fui passando na fileira, né? Aí tinha assim, a fileira de. Aham. Cada um você entregava uma situação. Então pagava anuidade, aí o outro você pagava a luz, a foto, aí o outro você pagava o vídeo, aí o outro você pagava a inscrição do campeonato. Enfim, cada um você ia só passando o cartão, passando. Quando eu saí da fila, que eu olhei pra trás, Aham. eu falei, cara, o que tá acontecendo, cara? Não, peraí, velho. É Perdeu sangrar, o sentido. sangrar mesmo. Mas é sangrar sem dó. Mas é sem dó. E os caras estão entrando nessa. Ou seja, hoje um campeonato, o cara entra e ele compete em 3, 4 categorias. E ele pagou 3, 4 vezes um campeonato. Ele só vai ter a noção quando terminar, quando acabar tudo, que ele vai falar, cara, e agora? Segunda-feira as contas chegou. Meu, Como é que eu vou me virar? exato. Fui pro tudo ou nada. Não vem patrocínio, né? Ou seja, não vai vir patrocínio pro cara, isso é louco. Porque ele acha aquilo, né? Eu só tenho, como diria lá o Eminem, só tenho uma chance, um tiro. Vou Não. jogar todas as minhas fichas, vou vender meu carro, minha moto, vou comprar tudo, vou no médico. E aí o negócio não vem. Como é que fica? Então, o que acontece? Todos os caras acham que amanhã vai ser o Ramon. Os caras vendem o sonho. O sonho. Velho, vem por aqui, você vai chegar no Mr. Olímpia. Compra isso, compra aquilo. E é isso, e propaganda disso e propaganda daquilo, e a gente sabe que os custos disso é absurdo. E aí chega no dia do campeonato, isso virou uma empresa. O cara ainda te convence a competir em 30 categorias, se puder. Não, mas a ideia é o que que é? Na verdade, o esporte seria para premiar, né, os mais dedicados, o ápice, e estimular as pessoas a fazer esportes. Esse era o grande objetivo. Só que hoje a gente sabe que tudo é movido a dinheiro, né? E tudo é movido ao hype, né? Todo mundo quer estar dentro do podcast, né? Ou seja, tem mais visualização no Instagram, né? Levantar os shorts dele, o Reels, né? O TikTok, as pessoas trabalham para isso. Mas no final das contas, e o esporte? Entendeu? O esporte tá ficando para trás. Hoje é um negócio. Exato. Hoje é um negócio, Exato. né? Do mesma forma que outras categorias, por exemplo, você pega, o pessoal do funk, o cara que tem uma Ferrari, uma Lamborghini, cada um tem um carro mais top do que o outro. A música que é bom, né, deixa a desejar. O importante é o hype, é ter um monte de corrente de ouro. Eu acho que o esporte no final é a mesma coisa. É uma academia super cara que ele quer participar, ele fala, não, eu aqui só treino atleta, então eu sou elite, né? Eu não quero ir para uma academia Blue Fit, Smart Fit da vida, quando na verdade é o que o cara pode pagar, R$100 por mês, 100 e poucos reais por mês. Exato. Quer dizer, pô. É o que eu tô falando. É assim, pro atleta é esporte. Cara, deixa eu até deixar um toque aqui pra você que é atleta, presta atenção. Cara, quando você se preparar pra uma competição, você paga uma categoria, cara. É tudo ou nada naquela categoria. Porque ou você é um bermuda, ou você é um Classic Physique, ou você é um atleta open. Você precisa conversar com o seu coach antes, ou ter ser mais, saber se olhar um pouco mais e investir tudo em uma categoria. Não fica fazendo isso, chegar lá e fazer roleta russa. Até porque parece que você está realmente perdido. Porque se você entra em todas as categorias, na verdade você não é nada. O árbitro já percebe isso. Essa é a grande verdade. Entre uma é tiro certo, cara. Porque se dá bom, vai dar bom numa categoria e você vai ser campeão. E se você for, caso você entre em várias categorias, se você ser campeão, ainda assim menos pior. Agora, se você perder, você é 3, 4 vezes, 10 vezes perdedor, cara. Sai dessa, não entra no jogo dos caras. Faz o seu jogo. Então, porque o que acontece também é aquilo, né? Quem é bom em tudo não é bom em nada. É. E aí o cara acaba não gerando o nome dele forte. Porque imagina, quem tá vendo o campeonato, né? Que tá sendo transmitido, o que seja.
O cara vê que ele entrou em várias categorias. Não se destaca em nada, na verdade. Enfim, alguns monstros aí que a gente já viu e atualmente Gudi Vito e Arnold, e Vicky Richards. Eu acho que o Ramon ele tem uma genética ok. Ele tem um trabalho muito bom por trás, uma estrutura absurda por trás, e isso levou ele realmente a chegar mais longe. O investimento a gente sabe que faz toda a diferença no esporte, e por isso ele tá se destacando. Agora, eu não vejo o Ramon sendo o Mr. Olímpia. Pelo menos esse ano que ele vem apresentando aí, a categoria continua no mesmo modo. Relação peso-altura, eu acho que em off ele fica bem, ele aumenta a muscularidade dele, ele melhora as costas dele, mas quando ele bate o peso, ele acaba voltando à estrutura que ele era, um cara de clavícula pequena, e quando ele se depara com um atleta com uma estrutura maior, ele acaba ficando para trás, vamos colocar assim. Então, por mais que ele ganhe peso em off, ele fique melhor, ele, quando chega no dia do campeonato, ele realmente volta àquela estrutura que a gente já viu. Talvez ele entre um pouco mais seco, talvez ele entre um pouco mais embaçado, isso aí a gente só vai saber no dia. Mas não é a estrutura ideal para ganhar uma competição, ao meu ver. Galera, é minha opinião, tá? Eu deixar bem claro aqui que eu sei que a galera é fã do Ramon. Muita gente fala ele para ir para Open e tal, que ele teria mais condição. Eu acho que ele poderia tentar, mas, ao meu ver, também na Open fica difícil, porque é o que eu disse, é um atleta que tem uma clavícula pequena e ele não tem aqueles músculos empelotados que nem o Phil Heath. Muita gente compara, não, mas o Phil Heath também tinha, mas o Phil Heath era todo empelotado. As divisões dele eram uma coisa assim única. Sim. Esse realmente é uma genética absurda. E o Ramon, na minha opinião, não tem. Enfim, falar do Kaique, eu acho que o Kaique aí é a bola da vez. O Kaique tá no hype, né? O Kaique tá no hype, tem várias fotos, tem agora a polêmica da regata. Regata. Explica isso daí pra nós, queremos entender esse negócio. O que tá pegando? É muito vídeo no TikTok, muito Reels no Instagram, mas afinal de contas, ele deve ter uma estratégia por trás disso daí, ou não? Então, o Kaique realmente, ele tem um físico muito bonito, ele é um cara diferente, assim, diferente. Por que ele é diferente, todo mundo fala? Porque o cara aparece com os músculos totalmente estriado. É muito coisa que vários atletas hoje, se não tivesse esse preenchimento, essa escola do preenchimento, teriam. Porque a fibra faz parte da anatomia. E a fibra é bonita. Não, quem estudou educação física sabe. Se você for num laboratório de anatomia, você vai ver que a fibra ela faz parte do corpo humano. Enfim, e isso acaba chamando muita atenção. Ele tem um desenho muito bom. Só que ele competia na categoria bermuda, há tempo atrás. Perna. Na categoria bermuda, normalmente os atletas não têm muita perna. E ele vem provando em algumas fotos, algumas aparições, que parece que a perna tá ok, né? Só que a gente sabe que é um conjunto. Então eu já vi foto que ele tá com a perna muito boa, tem foto que ele tá com a perna que parece que falta corte, que não tá tão... Então assim, tá difícil, Sei, tá difícil. Tá difícil, porque eu não vi o shape completo. É muito difícil você jogar um atleta sem você ver ele realmente de sunga, de frente e costa, todos os lados. Então assim, pode ser que as costas dele ainda esteja devendo em relação aos demais, mas como ele tá de regata, tá difícil julgar. Porque regata rouba, né? Regata a gente não viu ainda como se fosse uma apresentação. Claro que ele vai ficar escondendo o shape, né? Todo mundo fala que ele já tá pronto. Mas eu não sei, eu sinto falta de perna ali. E é aquilo, né? Na foto sozinho fica bonito. Agora eu quero ver a hora que você tiver junto com a galera, né? Ou seja, lado a lado com os outros monstros, como é que vai ficar? Sozinho na foto, todo mundo é bonito, né? Exato. Quero ver junto com os outros. Exato, e bodybuilder é exatamente isso. Comparação. É comparação, é um do lado do outro. Então, às vezes, você tá muito bom, mas quem é que vai estar do seu lado? Exatamente. Então, assim, caso ele fique devendo nas pernas e nas costas, ele vai ter atleta do lado ali que tem esses pontos fortes. E aí que ele vai ser exposto. Ou não, pode ser uma surpresa, tá escondendo o jogo. Vai chegar lá e vai esmagar eu acho bem difícil ele ter melhorado as costas ao ponto de realmente ganhar de um atleta que tá vindo muito forte aí, que é o Huff Diesel. Mas campeonato é o dia e isso a gente vai acabar sabendo no dia. Em relação ao atleta Open, a gente tem o Rafael Brandão e tem o Pérez. Eu acho que o Brandão é espetacular.
O Brandão é um cara que ele realmente ele vive o bodybuilder raiz há muitos anos, desde moleque, mas é uma genética também ok. Não é um cara que tem, sabe, que você olha que realmente se fazer o trabalho duro da forma que ele faz, ele poderia chegar no primeiro lugar. Eu acho que, infelizmente, essa genética absurda, porque nós estamos falando do melhor do mundo, eu acho que, infelizmente, ele não tem. E por isso, muito provável que ele não chegue. Mas só de estar figurando entre os 10, já é vindo da onde ele veio, já é um mérito absurdo. Agora tem outro cara que realmente esse, pra mim, ele tem potencial de chegar bem longe, que é o Pérez. Esse atleta realmente, ele tem uma genética diferente, ele tem uma estrutura melhor, ele é novo e ele tá com investimento há pouco tempo e já mostrou que é um cara que pode fazer estrago. Esse cara, se tudo der certo, não tiver nenhum problema, ele pode estar brigando nas cabeças aí, no máximo em 2 anos, eu acredito. Tenho convicção que esse cara vai chegar longe. Mas é óbvio, a gente nunca sabe o que acontece, né? Eu já vi atleta bom demais, pronto, e de repente passa um ano e o cara desaparece por algum motivo, enfim. Espero que não aconteça isso. E uma coisa que eu queria saber é o seguinte, e esse mutante desse Gudivito que tá aparecendo aí, esse moleque de 20 e poucos anos de idade, e a gente sabe que ele vem de uma cidade meio sinistra lá na Rússia, onde foi forjado um outro cara, e muita gente não sabe por que será que vem do mesmo lugar, né? A Rússia é um país gigantesco. Por que nessa cidade? Será que é o mesmo médico? Será que é o mesmo suco? Ou será que existe um time... Porque a gente sabe, né, que a Rússia eles têm um histórico de utilizar drogas pesadíssimas nos atletas e sempre cai no doping, né? Então, não sei, esse moleque eu tô achando grande demais pela idade. É um fenômeno? Qual que é a sua opinião hoje? Então, cara, falar do Gudivito é muito legal pro esporte, né? Porque vocês têm que entender, cara, que um cara desse é um em 1 bilhão. Ele com 20 anos, ele já era monstruoso. E essa história aí dele ser da mesma cidade desse outro atleta, eu fiquei sabendo num podcast. Ele foi num podcast e ele falou, não, porque não sei o quê, blá, 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 que eu sou fã do Alexei Lessukov. Eu falei, nossa, não é possível. Que coincidência é essa? Os caras da mesma cidade foram 2 caras, por exemplo, esse Alexei Lessukov é um cara e ele apareceu com, sei lá, ele tinha 15, 16, no máximo 17 anos, com o físico de um cara de 30 anos. Ele era monstruoso, gigantesco. E esse cara saiu do cenário. Esse cara foi a maior promessa que apareceu, sei lá, faz uns 10 anos atrás, mais ou menos. Aí, de repente, me aparece esse mutante da mesma cidade. Eu falei, pô, não é possível não, que e o outro na água sumiu. nessa cidade. O outro sumiu. O outro parece que virou empresário, caramba, e acabou abandonando o esporte. Talvez, será que, de repente, né, o excesso da água batizada que ele utilizou, de repente deu ruim, né? Fígado, baço, vai saber o que tudo é possível, porque esses caras começam muito cedo. E aí, como é que fica? Eu ouvi falar, né? Existe uma lenda que corre aí, a gente que lê aí segue muitos americanos, que os caras começam muito cedo lá, né? Estão começando com 12 anos de idade, 10 anos de idade, já no ginásio. Já mandando água benta pra dentro do corpo, né? Já mandando os venenos. E aí, como é que fica? É verdade. Os caras lá na Rússia parece que realmente o treinamento começa mais cedo. Aliás, no mundo tá começando, né? Até no Brasil agora tá pegando uns ex-atletas aí já treinando os filhos já mais cedo e tal. O negócio tá ficando sinistro. Mas falando do Gudivito, é simplesmente inacreditável. Eu venho acompanhando ele já faz uns anos, o cara tem uma genética assim, monstro, absurda, né? É muito grande, muito grande. Mutante demais. Mas é muito grande. E eu encontrei ele na Ironberg, eu vi realmente pessoalmente. Você viu ele pessoalmente? Eu vi ele pessoalmente. Mas e a simetria? Não, o cara tem uma estrutura muito boa. O que falta pra ele realmente, parece que falta densidade ainda. Ele é alto? Porque talvez ele seja muito novo. Não, ele é baixo. Ele é baixo. 1,70 m? 1,83 m, ele deve ter 1,70 m e alguma coisa. Ele é baixo. Ele é baixo, Mas você vê que é uma estrutura diferente. O cara é diferente. É denso. É estranho, é estranho. E aí, o que acontece? O ano passado ele competiu e já causou no cenário. Ele estava muito grande, mas ele tinha uns pontos a acertar. Principalmente as costas. E aí ele veio treinando e tal, tá com investimento bom, e esse ano ele já entrou no campeonato aqui e já faturou. Mas eu olhei... mas aqui, né? Então. Agora ele realmente... Vai ser testado. Vai se testar do lado dos caras, que agora vai pegar um campeonato casca grossa.
Eu acho assim, ele cresceu de novo e cresceu muito, não foi pouco não. 22 anos. Só que ele cresceu de uma forma uniforme. E na minha opinião não era para ele ter crescido dessa forma uniforme, e sim ter batido apenas nos pontos fracos. Porque as costas não estão acompanhando a estrutura do corpo. Se as costas Então, é pequena se e ele o cara fica- vai crescer. E se ele continuar crescendo na minha pegada, as costas, exatamente. Sim, as costas continuam pequenas. devendo. Exato. Porque ele vai ficando grande por igual e tinha que, na verdade, fazer as costas Exato. crescerem. Depois que as costas tivessem que Aham. proporcionar ao corpo, aí sim ele pode fazer uma evolução geral. Então eu acho que ainda ele tá devendo esse ano. Talvez pro ano que vem, esse cara, se realmente bater nesses pontos, falta um pouco de densidade também no peitoral. Ele tem essa falta de maturidade no peitoral. Que isso vai vir com o tempo. Mas assim, é treinador certo, é o trabalho específico, e aí sim vai dar bom. Eu fiquei sabendo em alguns vídeos que ele treina muito pesado. Ele é muito forte. E às vezes, o cara que não tem as costas muito potente é realmente o cara que traz muita força nas puxadas. Então às vezes o cara é tão brutal que ele arranca tudo no braço e não consegue fazer o trabalho realmente que precisa na dorsal. Então ele precisa de uma boa orientação. Esse cara realmente, bem orientado, ele tá com um técnico aí famoso e tal, mas eu não vi que esse ponto fraco tá alinhado com o resto do físico. Então, por esse motivo, eu acho que esse ano ainda ele não se destaca em relação a ficar entre os 5 no Olímpia. Mas ano que vem eu acho que ele vem pra Bem forte. destruir, vem. Uma coisa que você estava falando, né? Vamos falar um pouquinho de técnicos aí. Hoje em dia, quem que tá se despontando? Quem que é o técnico que realmente você acha que é sério, é um cara que vai dar resultado e não é, de repente, desses aí que só quer ficar participando de podcast, fazendo hype, entendeu? Fazendo videozinho, fala um monte de groselha, né? Quem que você acha realmente que faz um trabalho profissional, um trabalho sério como um técnico? Cara, eu acho que o trabalho mais técnico hoje dessa galera da elite, eu acho que ainda tá na mão dos gringos. Eu acho que falta um pouco de experiência e vivência com atleta de ponta ainda. Eu acho que os brasileiros estão chegando, mas eu acho que a gente ainda deve pros treinadores americanos que já estão trabalhando com atletas profissionais há muito mais tempo. E experiência é tudo. Sim. Tudo bem, a gente tem o Júlio, tem o Pacho, tem a galera que tá vindo trabalhando com os atletas, mas eu acho que é uma escola um pouco recente. Porque os atletas que estão se destacando no Brasil, que estão virando profissional, é uma história um pouco recente. São poucos também. São poucos. Diferente dos treinadores americanos que já estão no cenário desde que começou, vamos colocar assim. Desde que eram atletas competidores e já eram profissionais. Entendeu? Já testaram tudo. Então, acho que nesse nível vale a pena você pegar um atleta experiente, nível... eu acho que os estrangeiros, os americanos, principalmente, eles acredito que ainda estão na frente. A gente vai chegar lá, mas eles ainda estão na frente. Bom, expectativa, né? Vamos falar um pouco aí. Vai chegar o campeonato, os grandes campeonatos. Quais são os campeonatos agora que a gente deve se preparar para poder assistir e acompanhar e ver os desenvolvimentos? O que tá para chegar aí de campeonato forte agora na metade do ano, até chegar na parte do Arnold? Cara, na verdade, agora exatamente daqui até o Olímpia, a gente tem várias etapas. E, na verdade, para você se classificar para o Mr. Olímpia, você tem classificatórias. Então, cada pro show que tem numa cidade diferente, isso está rolando no mundo inteiro, você ganha uma vaga para o Mr. Olímpia. Então, assim, o atleta que não consegue vaga, às vezes, no campeonato da semana que vem, ele pode tentar no próximo, no outro. Enfim, são só os campeões que vão pro Olímpia. Isso aí é campeonato, acho que até 1 ou 2 semanas antes do Olímpia tem campeonato valendo vaga. Então, o problema é como é que o cara vai se manter no shape durante todo esse tempo, né? Porque a preparação é aquilo, né? Você já chega nas últimas. Eu que trabalhei vendo vários atletas, né? Que hoje não competem mais. A gente sabe que o trabalho é feito para chegar a horas, né? Você tem que estar se preparando para chegar naquela hora, naquele peso, naquela situação. E, pô, você se prepara, o corpo passa um desgaste, aí de repente o que acontece? 2 semanas depois, no outro final de semana tem um campeonato. Como é que o cara vai fazer? Como é que o cara vai se manter? Não dá pra ficar bom em tudo. Não. Essa é a grande verdade. Não tem como o cara manter um shape pós-campeonato muito tempo. De repente o cara faz uma semana
ele consegue segurar mais 3, 4, porque assim, as drogas de finalização são drogas que são muito agressivas. Aham. Então, assim, você trabalha com desidratação. Então, pra saúde é complicado. Arrebenta o cara. Arrebenta o cara. Então é legal o cara fazer no máximo 1 ou 2 campeonatos, uma distância aí no máximo de Um recover, uma recuperação. 3, 4 semanas estourando. E aí sim, descansa. E aí, Volta caso de ele novo. pegue a vaga, aí ele compete só no Olímpio. Essa é a ideia. Ah. Você tocou num assunto importante sobre treinadores. Aham. Eu queria dar um adendo aqui. E hoje no Brasil, o cara compete uma vez, ou nunca nem competiu, tem 20 anos e tá preparando atleta. Ou seja, qual é a vivência desse cara para preparar algum atleta? Ou seja, pra você ver como o cenário tá virando várzea. Sim, é E bagunça, aí quando né, você velho? vê, o cara tem o time e tem 20 atletas, 30 atletas. Aí você olha e fala, mas peraí, como assim? Cara, a galera tem que entender que o esporte, né? Vamos pensar que o bodybuilding é esporte e não um concurso, né? Vamos levar na íntegra essa conversa. E entender, cara, que pra você treinar um atleta, você tem que ter vivência, você tem que ter experiência. Você pega no judô, na natação, no boxe, no vôlei, qualquer esporte olímpico. Desde quando tem um cara de 20 anos lá gritando? É sempre um tiozinho, cabelinho branco, Aham. ali, realmente passando instruções, porque o cara viveu o negócio. Não, e o cara tem anos e anos e Entendeu? anos, já tentou todas as formas, o que funciona, o que não funciona. Você não viu o Mike Tyson no auge treinando atleta? Você não viu o Mike Tyson saindo das quadras pra treinar time? Ou seja, é só no bodybuilding que rola essa palhaçada. Porque palhaçada, velho. Como é que um atleta de 20 anos, 25, se competiu uma vez sequer e olhe lá, tem bagagem pra preparar você. O cara estuda pra caramba. Mas quem falou que bodybuilding é baseado na teoria? Eu acho que tem muita coisa que hoje comprova o que a gente faz. Aham. Mas nenhum livro você vai conseguir preparar um atleta. Então o cara tá chegando, ele tem 2 treinadores, o de 20 e esse de 20 que amanhã tem 40. Quem é melhor? Quem tem bagagem pra treinar alguém? É óbvio que o de 40 Quem anos. tem passado, Então, quem exatamente. tem Então, histórico. como é que o cara Aham. que tá chegando, que quer chegar em algum lugar, que tá sonhando com o Mister Olímpia, tem um treinador que sabe menos que ele? Não, e botando dinheiro, porque na verdade o que ele viu? Viu um Entendeu? hype na. O cara é bom de Instagram, o cara é bom Então, da lorota. Então, cara, não é querendo falar mal, mas o Roger, com 20 anos, não poderia jamais ser um treinador de um atleta. É Com impossível. certeza. E outra, você também quer treinar os atletas? Calma, cara. Primeiro compete, faz a sua história, Quebra a cara. quebra a cara. Isso. Meu, Tem chega que- em alto nível, né? Chega em algum lugar, pra amanhã ou depois, sem pressa, você treina a galera. Então, assim, ser personal, beleza, vai treinando as pessoas comuns, pega o tiozinho, a tiazinha, o gordinho, a gordinha. Agora, velho, não queira pagar de louco Dá o passo maior que a perna. e querer treinar um atleta que você não sabe nem pra você, quanto mais pra passar pros outros. Desculpa a sinceridade, mas vamos lá. Essa dá corte, hein? Essa já deu um corte. Fala a verdade, né? Tem que dar um tapa na cara da sociedade, pro pessoal, na verdade, se mexer. Né? Afinal de contas, tá bagunçado a maromba. A maromba, o mundo bodybuilding tá bagunçado. Não tá, assim, de uma forma correta, né? Eu acho que entrou muito penetra nesse negócio. Exato. Né? Não, é o hype, né? Todo mundo querendo surfar a onda e querendo surfar com 15 anos, com 20, com 25, até com 30. Galera, calma, tudo no seu tempo, pelo amor de Deus. Porque por isso que tá acontecendo isso. Tá acontecendo várias situações. Lesão. É muita falta de... E outra, os caras também, em relação ao treinamento, tem muita coisa pra falar, galera. Em relação ao treinamento, hoje, tem personal. E vou te falar que a grande maioria não sabe nem treinar, cara. O cara não sabe treinar e ele tá lá com a camiseta como personal trainer e tá dando Não, aula. nas academias aí Tá sinistro o negócio. Nessas academias aí, chega a ser ridículo. Você chega lá na academia, você quer treinar, pô, tô com uma dúvida aqui. Porra, é um moleque de 18 anos de idade, é um frango. Ele sabe menos que você no movimento. É isso. Você vê ele treinando uma pessoa do lado e você fala, cara, que é isso? E outra, cara, O negócio tá muito bagunçado demais, meu. Eu acho que hoje ninguém... Pagam mal as academias, Porque, tá cara, terrível. a época que eu comecei, Aham. o treinador, você tinha um respeito pelo cara. O cara falava X, você obedecia. Era simples o negócio, era na régua. Hoje, tem duas situações. Se o cara trabalha, às vezes o
o outro tá olhando, né? Dependendo da abordagem do cara, dependendo do biotipo que é o professor, o cara já olha e já não dá nem conversa. Sim. Né? E tem um outro cara também que não quer nem trabalhar também, que já passou por isso algumas vezes, ou nem passa por isso também, porque não gosta de trabalhar, não aborda, não dá bom dia, não dá nada, e vira aquele circo, academia. Cada um faz do jeito que quer. Porque circo, olha no Instagram e tipo assim, eu fui treinar recentemente na academia, aqui perto de casa, academia lotada, feriado, eu tava olhando na sala. Eu vou te falar que 99% das pessoas não sabe fazer uma execução. E aí o que acontece? Eu acho que de tantos caras ver esses vídeos dos caras maiores e tal, os caras querem imitar. Então o cara mal chegou na academia e ele quer imitar o treino do Ronnie Coleman, por exemplo. O cara não tem força e o cara tá, tipo assim, ele já começa errado da primeira série e da última. Na primeira, ele já errou. Porque ele põe muito peso, não consegue executar. Exato. Botar menos peso e executar da maneira correta. Ele já começa errado colocando muita carga. Aí o que ele faz? Ele aumenta mais ainda a carga e faz mais errado. Aí o que ele faz? De novo e de novo. E assim é o treino todo. Ou seja, galera, pelo amor de Deus, cara, vai atrás da informação, mas não é informação de Instagram. Porque às vezes também você tá olhando a informação do Instagram, do chat GPT, e você acha que você tá copiando certo e não tá copiando certo. Tá tudo errado. E você que é professor, pelo amor de Deus, cara, não deixa passar. Porque, na minha opinião, se tá todo mundo treinando errado, a culpa é sua, porque você tá deixando. Você tá deixando a sua academia virar um circo. Ah, mas o professor, eu faço do jeito que eu quero. Não, não é do jeito que eu quero. É do jeito que é certo. Sim. Existe uma biografia sobre isso. Tem o livro Guia dos Movimentos. Usa o livro. O Beabá. Pega ali o Google, digita e coloca ali o bonequinho da anatomia para ver realmente a execução certa e convence seu aluno que aquilo não existe. Coloca respeito, cara. O respeito tá dentro de você. É só você querer. Você é o cara que é o porta-voz ali da academia. E outra, se o aluno se lesionar, a culpa é sua, tá? Então vai vacilando. Bom, para finalizar o nosso podcast, acho que pro nosso primeiro podcast tá bem legal, tem bastante informação. Acho que é legal, né, o pessoal saber que dentro do teu Instagram você dá várias dicas, vários vídeos curtos de 30, 1 minuto, aqui também dentro do nosso canal do YouTube. Então, pessoal, para quem realmente quiser, né, ou seja, quiser se aprofundar, pegar dicas, o Roger todo dia ele publica aí vídeos, stories dentro do Instagram, então segue o Roger lá, @RogerGeoperti, né, Roger Personal, não é isso? Exato. Então, galera, quem quiser aí precisar de uma assessoria, tanto para ter uma vida mais saudável, para ter um shape mais fitness, até você que é atleta, que quer virar profissional, ou você que é profissional, bagagem aqui eu tenho. São quase 20 anos competindo e 30 anos de musculação. Então pode vir comigo aí. Manda um direct, né? Manda um direct aí que a gente conversa, tá bom? É só me seguir lá no Instagram e acompanhar os vídeos, enfim. Para mim é um prazer falar sobre o assunto. E vai ser um prazer trazer você pro meu time. E o seguinte, pessoal, é muito importante que vocês escrevam dúvidas, tá? Comentem aqui embaixo, curtam, compartilhem esse vídeo, tá? O canal tá começando, dá essa força. Vai aparecer aí o botão de hype, então você aperta o botão, dá uma hypada no vídeo. E muito importante, coloca seus comentários. Pô, tô com dúvida disso, quero saber daquilo. Você falou disso, concordo ou não concordo? Não concorda? Escreve. Concorda? Escreve também, ou seja, a gente precisa ter informação. E vocês, no próximo podcast, o que nós vamos fazer, Roger? Nós vamos responder as perguntas do pessoal que vai mandar essas dúvidas pelo Instagram, né? Fechou. Para você e também pro canal. Combinado assim? Então ficamos desse jeito. Valeu, perfeito. Roger. Valeu, Reinaldo. Obrigado aí pela oportunidade. Valeu por vocês assistirem até aqui. Acompanhe meu trabalho e eu vou acompanhando o cenário e tudo que for relacionado ao esporte, ao que está acontecendo atualmente e não for verdade, principalmente, eu vou estar aqui para refutar e trazer realmente um embasamento sobre e doa quem doer. Aqui é sem massagem mesmo. Acho que a minha maior característica é ser sincero e verdadeiro com todos vocês. Valeu, galera. É isso aí. Ficamos por aqui. Um abraço e até o próximo podcast. Vamos! Valeu!